Olá, meu povo querido, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, o dia do nosso querido Pai São José, padroeiro do Ceará, patrono universal da Igreja, neste ano a ele dedicado. Então, nós temos muitas coisas para celebrar. Quero convidar você agora a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 24. Acompanhe aí comigo. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dia de São José, ano de São José, o nosso querido Papa Francisco nos presenteou com esse documento, Patris Corde, Coração de Pai, e dedicando um ano inteiro para que a gente possa aprofundar a nossa devoção a esse grande Pai que é São José. Vocês sabem que eu sou muito devoto de São José, amo São José. Quem está acompanhando as Santas Missas comigo, a gente fez a novena juntos. Durante esses 9 dias a gente permaneceu juntos todo santo dia, rezando, pedindo a intercessão de São José. Estamos vivendo tempos pandêmicos, tempos bem difíceis, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, de muita incerteza. E é exatamente em meio a tudo isso que a gente precisa se apegar cada vez mais a quem pode nos ajudar. E olha só, São José foi instituído pela Igreja como protetor universal da Igreja. Ele que cuidou também de Jesus, ele cuida, ele pode cuidar também de cada um de nós. Então, peçamos a sua santa e poderosa intercessão. Agora eu queria falar um pouco sobre o Evangelho de hoje. São Mateus, ele relata como foi que aconteceu que São José entrou no projeto de salvação. Maria estava prometida a José e ela aparece grávida. E não é dele, é do Espírito Santo. José sabia que se ele a denunciasse, ela iria morrer apedrejada, porque a lei dizia isso. Ela iria ser apedrejada até a morte na porta da casa do pai, São Joaquim. Então, José, que amava tanto Nossa Senhora, ele não iria fazer isso com ela. E ele, sendo um homem justo, o que ele foi fazer? Ele foi rezar. Ele foi querer entender tudo aquilo à luz da vontade de Deus. José recebe um título que poucos recebem nas Sagradas Escrituras. Ele recebe o título de justo. O que é ser justo, Frei? Na Sagrada Escritura quer dizer uma pessoa que em tudo ajusta a sua vida ao querer de Deus. José em tudo buscava viver a vontade de Deus. Por isso que ele é justo. E ele fez isso de uma forma muito perfeita. Assim que José dormiu e Deus fala a José em sonhos, não somente este, mas outros também, tanto que a gente hoje, graças a Deus, a partir do Papa Francisco,
a gente também tem aquela grande devoção a São José dormindo. Eu tenho aqui também, pertinho da minha cama. Então Deus fala com São José enquanto ele dorme. Manda um anjo e esse anjo vem dizer, olha, José, filho de Davi, não se preocupe não. O que está acontecendo é obra de Deus. Maria concebeu, mas foi por ação do Espírito Santo. Não tenha medo de receber ela por sua esposa. Gente, o que eu acho bonito, lindo e verdadeiramente inspirador é o gesto de José. Assim que ele acorda, assim que ele levanta, ele vai e assume. Acredito que talvez se fosse um de nós, a gente diria, mas foi só um sonho. A gente não acredita em sonho, não. José, não. José se levanta e vai e obedece. Inclusive, gente, uma das virtudes que eu mais admiro em São José é que na Sagrada Escritura a gente não escuta que José disse isso. Não. José não é um homem das palavras. José é um homem silencioso, mas ele é o homem das atitudes. Ele não fala, mas ele faz. E assim que ele entendeu que aquilo era plano de Deus e que Deus queria que ele participasse da história da salvação, ele assumiu isso. E assumiu totalmente. José acolheu Maria, acolheu Jesus, os maiores tesouros de Deus aqui na terra. E olha só, ele se torna guardião dos maiores tesouros de Deus aqui na terra. A Virgem Maria e o seu filho Jesus. E José cuida perfeitamente. Sai lá de Nazaré, vai até Belém, a sua cidade, e ali quando chega que Jesus precisa nascer, ele bate de porta em porta, não encontrando lugar para o menino Jesus nascer. Ele tem, como o Papa Francisco fala também, essa coragem criativa de resolver aquela dificuldade. Então ele acha ali um estábulo e ali o Filho de Deus nasce, sob o olhar de Maria e sob o olhar de José. Então, Jesus, do dia que nasceu até o dia que São José morreu, porque certamente São José morreu antes de Jesus assumir a sua vida pública, a sua vida missionária, ele esteve sob o olhar de São José, os cuidados de São José. Eu imagino José ali na carpintaria, ensinando Jesus o ofício de carpinteiro. Eu imagino José, gente, levando Jesus nos braços. Eu imagino José vendo Jesus chamá-lo de pai. Jesus chamava José de pai. E não é um P minúsculo, não, é um P maiúsculo. José vendo Jesus andar, vendo Jesus crescer. José ensinando a lei, era um dever do pai ensinar a lei. José ensinando um ofício para que ele tivesse um trabalho. José protegendo Jesus. José, se fosse preciso, até corrigindo Jesus, porque um pai também corrige. E Jesus aprendeu, diz a Sagrada Escritura, aprendeu com Maria e aprendeu com José. Então, gente, muito da personalidade de Jesus veio de quem? Da Virgem Maria e de São José. Eu imagino o amor que Jesus tem por São José, chamar ele de pai. Então, o Papa Francisco nos presenteou com esse documento, que ainda não leu, por favor, leia, né? Patris Corde, coração de pai. José tem esse coração de pai amoroso. Ele cuida da Virgem Maria, ele cuida de Jesus e ele cuida também de cada um de nós. Os papas, ao longo da história da Igreja, sempre invocaram São José. Me lembro bem do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II e agora do nosso querido Papa Francisco, muito devoto de São José, invocando e pedindo os cuidados de São José para esses tempos tão difíceis que nós
estamos vivenciando. Esses tempos pandêmicos, a gente deve e a gente precisa olhar para esse bom Pai e pedir o seu cuidado. São José é o Pai da providência. Eu poderia passar horas e horas aqui contando vários testemunhos da minha vida, quando eu recorri a São José e ele veio em meu auxílio. E que a gente possa pedir a intercessão e honrar, nesse dia a ele dedicado, nesse ano a ele dedicado, honrar São José, que é o Pai de Jesus, mas também é nosso Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Viva a São José, que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.